Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, episódio 25. Eu conversei com o Vitor. O Vitor é um dos fundadores da Refúgio Bitcoin e também uma das pessoas por trás da conta no Twitter da Refúgio, que muita gente gosta. Para quem ainda não viu, vale a pena dar uma olhada no vídeo do Vitor participando num painel de discussão de economia e sistemas monetários, em que também teve a participação de um ex-presidente do Bacen. A gente conversou bastante sobre os pontos levantados nesse vídeo, então acho que vale a pena dar uma conferida lá no Twitter da Refúgio Bitcoin, esse vídeo, antes de ouvir o podcast. Espero que vocês gostem e até a próxima. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando. Bem-vindo, Vitor. Bom, acho que um monte de gente já viu aí seu debate com o Arminio lá no Twitter. Todo mundo sabe que são dos fundadores da Refúgio Bitcoin e estão pedindo esse papo há um tempo. Então, fiquei bem feliz de trazer você. Vamos bater esse papo, seja bem-vindo. Se quiser se apresentar. Bom, obrigado, fico bem feliz de participar do podcast. Acho que é o único podcast hoje que eu não perco nenhum episódio. Estou vindo aí desde o primeiro do Contangorila. Bom, me apresentando brevemente, sou engenheiro de formação, empreendedor. Eu tive meu primeiro contato com Bitcoin em 2015. Eu lembro que foi uma época que o Brasil politicamente estava bem deprimente. Aquela época lá, Dilma versus Aécio, né? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. E aí eu comecei a olhar algumas formas de tirar o dinheiro do país e até me tirar do país, né? Foi uma época até que eu pesquisei como conseguir um visto para ir para os Estados Unidos, estava bem, né? Tinha me resignado aqui. E aí, no meio disso tudo, eu não lembro exatamente qual foi o conteúdo que eu tive contato, mas foi alguma notícia relacionada a Bitcoin que me deixou curioso e eu fui pesquisar e caí no white paper, né? Eu gosto muito sempre de ler a fonte das coisas e fui na fonte. E foi uma coisa que, assim, explodiu minha mente, né? Quando eu vi, eu tinha uma expectativa e superou muito a minha expectativa. Talvez por eu também ter um background de programação, acabei entendendo tanto o lado técnico, que eu achei genial, quanto o lado filosófico da coisa toda. Na época eu não tinha muito conhecimento de economia austríaca, de libertarianismo, mas eu sempre acreditei muito nesses valores e foi algo que me direcionou nisso, né? Eu vejo até que tem muitas pessoas que fazem o caminho oposto na jornada, né? Começa nesse mundo mais teórico da economia e liberdade e vai para o Bitcoin. Eu acabei sendo... esse meu lado acabou sendo catalisado pelo white paper do Satoshi. Sei. Mas você, só de ler o white paper você já foi sugado? Foi fácil assim? Porque muitas pessoas às vezes leem o white paper e ficam, pô, tá interessante, mas não entendi muito bem e tal. Não, foi realmente o momento que eu me converti, mas eu até brinco que a cada ano que passa eu fico mais bullish, né? Então, na época que eu li o white paper, a minha tese era que o Bitcoin ia tomar o mercado do ouro, né? Hoje eu vejo isso aí muito bem, né? São duas revisões que eu faço todo ano, né? Qual que é o tamanho de mercado do Bitcoin, eu sempre corrijo para cima, e a velocidade que a gente vai lá também. Sempre eu deixo minhas previsões mais curtas, porque, enfim, o mundo não para de me surpreender o quanto que ele acelera a tese. Sei. Mas o white paper, eu a primeira vez que eu li, eu confesso que não foi um momento de... Sabe, que eu não virou uma chavinha na minha cabeça, porque eu ainda achava um pouco complicado entender tudo isso. Eu tive que estudar por outras fontes como é que o Bitcoin funcionava, para depois eu reler o white paper e entender o que estava escrito lá, sabe? Mas interessante. Então, 2015, quando começou aquela crise de câmbio, o dólar começou a subir, né? Você foi procurar um
um refúgio aí e achou. Eu achei que eu ia tirar o meu dinheiro do país e acabei tirando o país do meu dinheiro. Perfeito, perfeito. E você falou que você não vinha de um, já não tinha cultura libertária antes e tal, você foi se envolvendo com isso depois. Enfim, não conhecia esse mundo, mas já tinha, né, os valores, então acabei me identificando muito com esse lado também do Bitcoin e depois ir buscar um pouco mais de informação formal em relação a isso. Mas foi algo que me puxou também, assim, meio que veio por todos os lados, né? A parte técnica, que é o interesse que eu tenho, a parte libertária, a parte de economia também, que era uma coisa que me interessava, tudo convergiu ali. Acho que por isso que eu acabei sendo sugado tão rápido para a toca. Pô, legal, saquei. E aí, bom, você começou a pesquisar um pouco de tudo, um pouco da parte técnica, um pouco da economia austríaca e... Bom, mas você é programador, você deve ter começado primeiro pela parte técnica. A parte técnica eu entendi o conceito, mas também não cheguei a mergulhar, acho que por falta de tempo na época, né, de programar de fato, mas ficou muito claro como a coisa funcionava. Isso dá bastante confiança, né, porque você acredita mesmo nas promessas que o Bitcoin faz em termos de propriedades dele, né, a coisa Sim. teoricamente fez sentido. E eu botei a confiança aí na comunidade que imaginava que tinha revisado o código e era realmente aquilo que estava rodando. É. Então foi um pouco por aí. E aí eu também caí no Twitter, mas na época no Twitter gringo, né? Porque era onde estavam os core developers, né? O pessoal, então eu também tive o interesse de seguir. Até Uhum. foi na época que estava tendo lá a guerra, né? Do tamanho dos blocos. E Sim. aí eu acompanhei no Twitter para entender para que lado ia, porque foi uma época assim, bastante assustadora para mim relacionada ao Bitcoin, porque quem se lembra, né? A comunidade estava muito dividida, né? Então, até core developers e pessoas bem influentes estavam muito divididas. E para mim foi o maior risco que o Bitcoin correu até hoje, porque se tivesse dividido muito próximo do meio, ia ficar muito difícil decidir qual que seria realmente o Bitcoin real que emergiu de um fork muito equilibrado. E isso poderia descredibilizar, né? Seria um problema de escalabilidade mesmo, essa parte da governança. Mas felizmente, Sim. né, depois começou a surgir um consenso muito forte, e aí até quando saiu o fork do Bitcoin Cash, isso já tinha sido resolvido muito tempo atrás, né? Eu estava com mais receio na época do Bitcoin XT, quando estava indo um pouco mais incipiente essa discussão. Então, eu acompanhava na época lá o Bitcoin gringo e o Bitcoin Twitter nacional. Eu acabei descobrindo aí uns 6 meses atrás que estava forte, que tinha bastante gente interessante. Pô, legal. Cara, uma dúvida que acho que seria legal você responder é... Eu já conheci muita gente técnica, de programador mesmo em geral, que não fica sabendo de Bitcoin, até entende razoavelmente como é que funciona, mas não cai na toca do coelho, porque acaba que não entende as outras partes que o Bitcoin envolve, de economia, história monetária e tal. Por que você acha que você acha que era que foi o seu diferencial que apesar de ser programador, você também conseguiu entender esse outro lado do Bitcoin e ser sugado para a toca do coelho? Eu acho que foi porque, para mim, o lado técnico sempre foi um meio, não um fim, né? Eu comecei a programar porque eu queria resolver algum problema, né? E acabei me profissionalizando nisso porque eu queria montar um negócio e precisava ter código, né, software, e eu precisei desenvolver a programação para poder executar isso, já que eu não tinha dinheiro para contratar pessoas, né? Então, sempre vi Uhum. a parte técnica como um meio e não como um fim. E aí, quando eu vi o Bitcoin, eu enxerguei dessa mesma maneira. Eu acho que quem é muito técnico e focado nisso, né, de fato, acaba jogando até um pouco contra, né, porque ele começa a avaliar o Bitcoin muito em cima dos méritos técnicos, né, se o código é bonito, se faz determinada Sim, funcionalidade, e aí o cara acaba entrando nas shitcoins, né, ele começa a ver que lá é algo tecnicamente mais interessante, mas o que o Bitcoin entende interessante não é o técnico foi resolver o problema, né, de escassez digital. A partir do momento que ele resolveu esse problema, ok, isso aqui é o meio, e o que é interessante mesmo é o impacto que isso vai ter no mundo. perfeito. É, eu tendo a concordar com você. O tempo que eu pensei sobre esse assunto, acho que se alinha com as suas ideias. Me parece que o pessoal que gosta muito, muito, muito de programar só acaba indo para o Ethereum, porque tem uma linguagem lá que o cara consegue. Parece JavaScript, o cara já sai brincando, criando um protocolo lá, criando um token.
enquanto o Bitcoin, como é um negócio mais conservador, culturalmente o desenvolvimento é mais conservador, acaba que esse pessoal às vezes não está interessado, né? Porque tem que entrar lá na hierarquia dos devs e tem que ganhar respeito, e é devagar, e tem que começar por baixo. E qualquer mudança um pouco mais profunda no protocolo vai demorar e vão reclamar com você e vão criticar a sua proposta. É mais interessante, bacana. Bom, mas depois recentemente você criou a Refúgio Bitcoin, você e a Iana, né? Não sei se tem mais alguém, mas queria que você pudesse contar um pouco da história aí da Refúgio. Ah, legal. Bom, né, o que que incentivou, né, a gente a começar a Refúgio? Do meu lado foi, acho que, uma convergência de fatores. Primeiro que eu queria uma forma de conseguir Bitcoin sem KYC, né, e você prestando um serviço, vendendo um produto para as pessoas é uma forma legal de fazer isso. A outra que eu queria alguns produtos com a temática, né, especialmente o quadro lá do Genesis Block, só que eu pegar e fazer isso só para mim ia dar um puta trabalho, né? Então, pegar a imagem, tratar a imagem, achar um fornecedor, comprar, e vai ter lote mínimo. Então, eu pensei, pô, se eu quero, deve ter mais pessoas que querem isso também, já vou ter o trabalho de criar o produto. Então, putz, por que não oferecer para as pessoas? E a outra também é uma forma de contribuir com a comunidade, né? Eu acho super legal você que faz o podcast, o pessoal que escreve livro, né? Cada um contribui de uma forma e eu achei que também ter essa loja poderia contribuir. E aí a Iana também estava buscando alguma coisa para fazer de e-commerce, queria operar o negócio, então eu combinei com ela de eu investir o que precisava para fazer os estoques, ajudar também a montar o site, meio de pagamento em Bitcoin, esse tipo de coisa, e ela operar o negócio e está sendo uma experiência bacana. Conta aí como que tem sido. Tem quantos meses a Refúgio? Acho que tem 5 meses agora. E como que tem sido a experiência? Tem sido legal, o pessoal abraçou bastante, né, a loja, gostam bastante, divulgam bastante. A gente agora no último mês teve uma grata surpresa, né, com a venda de livro, aumentou bastante o fluxo de venda com o Bitcoin Red Pill, e é legal porque acaba pessoas que conhecem a loja, compram outros produtos. Uma coisa legal também que me surpreendeu positivamente é que 60 e poucos por cento do volume financeiro é pago em Bitcoin. Eu imagino um pouco menor, né? Porque a gente não gosta de gastar os nossos bitcoins, mas acho que com a Lightning Network também facilitou bastante. A maior parte é via Lightning. E tem um desconto também para pagamento em Bitcoin. Sim, tem um desconto. Quando a gente começou era 15%, mas aí como a inflação foi subindo, a gente não queria ajustar o preço dos produtos. Foi diminuindo o desconto em Bitcoin, mas ainda tem 5% de desconto. E mesmo para quem não quer diminuir a pilha de Bitcoin, pode, né, comprar lá no BIPA, paga 1,5 de taxa e compra na Refúgio usando isso e tem um spreadzinho ali que a pessoa ganha. Então não tem motivo nenhum para a pessoa pagar com Fiat. Boa, legal. Bacana. Acho que não sei se vocês sabem de outra e-commerce brasileiro que aceita Lightning. Eu só conheço vocês. E tem uma camiseta, uma meia de vocês, enfim. Entrem lá, Refúgio. Qual que é o endereço do site? refugiobitcoin.com.br e no Twitter é @refugiobitcoin. Boa. E lá no Twitter é você que comanda a conta lá. Além das promoções dos produtos, os insights ali postados são seus. Uma boa parte, né? A Iana posta algumas coisas também, mas a parte mais filosófica costuma ser minha. Boa, legal. E quando você foi entrar nessa parte mais filosófica aí do Bitcoin, economia austríaca, enfim, tudo que engloba essa outra parte mais menos técnica do Bitcoin, por onde você entrou, assim? Quem são seus favoritos? Quais referências você tem? Então, primeiro foi uma combinação de artigos, blog posts, né, da internet, mas que eu diria que dá para ser resumido no padrão Bitcoin. Acho que se a pessoa lê o livro Padrão Bitcoin, ela supre ali muita coisa que eu fui pegando picado, pesquisando bastante na internet. Aí eu acho que o livro que influenciou muito foi o Revolta de Atlas, né, que acho que ele mostra muita motivação disso, né, porque apesar do mundo atual já ser uma motivação grande, quando você lê aquele livro você começa a ver até que extrema coisa ainda pode chegar, né? Sim. Então acho que foi parte também. E aí um terceiro livro para mim que foi bem importante foi o The Sovereign Individual. Esse livro, né,
Indivíduo Soberano, não tem a tradução ainda para o português, mas foi um livro bem importante porque assim ele estruturou muitas coisas que eu já pensava, mas de uma forma mais dispersa, e ele trouxe um framework para que juntou tudo e me permitiu ver um futuro que eu não tinha imaginado ainda, que seria um desdobramento natural das coisas. Esse livro, para quem não conhece, assim, ele é genial porque ele previu o surgimento do Bitcoin em 1997 e com uma Não. precisão assim absurda, que ia ser uma coisa relacionada à criptografia. Putz, assim, é impressionante quanto que os caras conseguiram prever isso. Pô, maravilha. Eu não li Revolta de Atlas, já falei isso aqui no podcast, preciso ler. Me falta um pouco de coragem, porque é gigante. E o Indivíduo Soberano eu tenho aqui em casa e ainda não li. Mas uma hora eu vou ler. Esse aí todo mundo fala muito bem. E também todo mundo destaca isso, né? Que os caras são dois autores, né? Previram o surgimento do Bitcoin lá atrás. É, pô, Eu acho que quem lê esses três livros que eu comentei é difícil não sair radicalizado do outro lado. o padrão Bitcoin já é o suficiente, eu diria. Os outros vão reforçar ainda mais, né? Boa. Cara, uma coisa que você postou no Twitter esses dias e essas semanas e chamou a atenção foi o debate que você participou lá num painel com o Armínio Fraga. O Armínio Fraga é um ex-presidente do Banco Central aqui do Brasil, né? Se eu não me engano, se eu não tô falando nenhuma bobagem. Bom, queria que você contasse um pouco dessa história, cara. Como é que foi, da onde surgiu isso, qual a história do debate em si, e depois tem alguns pontos aqui do debate que eu anotei que são assuntos interessantes que eu queria explorar com você. Legal. Bom, em fevereiro desse ano, eu fui jantar com alguns amigos e conheci um cara que ele era do Instituto Líderes do Amanhã, que é um instituto liberal do Espírito Santo, lá de Vitória. A maior parte são empresários e eles têm um ciclo de formação bem legal, de leitura de vários livros libertários. E nesse jantar, a gente falando sobre mercado financeiro, ele pegou e falou, cara, vou montar um seminário lá de inverno no Instituto e queria te convidar para falar sobre liberdade no mercado financeiro. Né? Você topa? Eu Uhum. falei, claro, vamos lá, vamos conhecer. E aí eu montei uma apresentação, tinha 10 slides. Os 9 primeiros slides era tudo sobre o legacy, né? Então eu falava da quebra do monopólio dos cartões de crédito, falava da duplicata escritural, falava do Open Banking, falava de um monte de coisa que o Banco Central está fazendo, que está aumentando a liberdade no mercado. E aí o último Legal. slide, né, eu mostrava lá o balanço do Fed e falava assim, ó, pessoal, o Banco Central está com pessoas tecnicamente muito boas, bem intencionadas, fazendo um bom trabalho, está indo na direção certa, só que eles estão construindo um prédio em cima de um pântano, porque a base de tudo está corrompida. E aí falei do Bitcoin. E aí Interessante. comecei, a minha surpresa, né, entrou na parte de perguntas, o pessoal só me perguntou sobre o último slide, só me perguntaram sobre o Bitcoin. E aí eu fui Boa. falando de Bitcoin, o pessoal me perguntando mais, e foi interessante porque até hoje o pessoal me dá esse feedback que muita gente lá, quase todo mundo que viu a palestra começou a comprar Bitcoin depois daquele dia e ficou meio que marcado lá para o pessoal. Aí quando eles fizeram esse evento agora, né, que chamava Fórum de Liberdade e Democracia, alguma coisa assim, eles iam ter essa mesa redonda com o Armínio Fraga, com a Ana Paula, que é economista-chefe do Santander, e com o Marcelo Mesquita, que é conselheiro da Petrobras. E eles queriam colocar alguém que falasse de criptomoedas também para complementar lá a discussão e me convidaram, Sim. né? É. Enfim, aí eu topei o convite, fui para lá e é aquilo que você viu no vídeo. Mas, assim, infelizmente, o painel acabou sendo mais curto, era para ser 1 hora, mas como atrasou para começar e o pessoal tinha voo marcado, acabou tendo que encurtar, mas deu para ter uma conversa legal lá com eles. Pô, interessante. Isso que você falou, que você começou a apresentação falando sobre meio que a arquitetura do sistema financeiro atual, né, brasileiro. Open Bank, enfim, o sistema interbancário de pagamentos, como que as startups se envolvem nisso e tal. E eu, por voltas da vida aí, eu também uma vez olhei esse sistema de perto, assim, como é que funciona a Câmara Interbancária de Pagamentos, como é que os bancos se comunicam, como é que eles fazem o settlement, né, diário. E eu não sei se você teve essa impressão, eu tô te perguntando isso porque eu quero saber a sua opinião, mas quando eu olhei de perto esse sistema,
comparativamente, eu achei o Bitcoin muito simples, minimalista até. E aí eu lembrei das pessoas, normalmente os críticos do Bitcoin, que dizem que o Bitcoin é muito complexo, nunca vai dar certo, ninguém vai usar. E aí, claramente a pessoa também não sabe como é que o sistema atual funciona, porque o sistema atual é muito mais complexo. Todas as camadas que existem, os agentes interagindo ali, é muito mais complexo do que você entender só o Bitcoin. Para mim foi essa a percepção. Eu não sei se você tem uma percepção parecida, eu queria saber a sua opinião. Concordo plenamente, né? O Bitcoin, sei lá, 90%, 80% dele está explicado naquele paper de 9 páginas. Se for olhar a quantidade de portarias do Banco Central, de regulações que tem, sem entrar nem na parte técnica, né? Só falando de regulação, cada regulação vai ter mais do que essas 9 páginas, né? E vão ser centenas, milhares de regulações. Aí tem toda a parte técnica, vários sistemas diferentes, como funcionam, interoperabilidade. Não tenho nem dúvida, assim, quando me falam que o Bitcoin é muito complicado, eu sempre uso essa analogia. Eu falo, não, complicado é o sistema tradicional, o Bitcoin é simples. Perfeito, é isso mesmo. Não, e você lembrou bem, né? Tem as regulações também, né? Não tem só a arquitetura de sistemas, né? Para fazer tudo aquilo funcionar, tem todas as regulações. Comparado àquele white paper, de novo, 9 páginas, como você bem disse. Não dá pra dizer que o Bitcoin é muito complexo e as pessoas nunca vão usar por causa disso, né? Impossível. Bom, mas legal, cara. Enfim, aqueles trechos do debate que você postou, achei muito legal, vi várias vezes todos, até anotei alguns pontos aqui. O primeiro ponto que você fala lá, eu acho que é do tabelamento do preço do dinheiro, né? E se levantou muito bem também que quando a gente fala de tabelamento de preço na economia, as pessoas, todo mundo se assusta, né? É comum se assustar quando a gente fala de tabelamento de preço. Só se você for muito marxista, aí a pessoa vai achar normal. Mas se não, qualquer pessoa normal vai se assustar com o tabelamento de preço. Mas ninguém se assusta com o tabelamento de preço do dinheiro, que é a taxa básica de juros, que é a política principal do Banco Central. Bom, por que você acha isso, cara? Por que você acha que as pessoas se acostumaram, sei lá, com o tabelamento de preço do dinheiro? Queria saber a sua opinião. Eu acho que é porque a consequência ela é muito mais indireta, né? Ela é maior, mais ampla, só que mais indireta. Porque quando você tabela, sei lá, o preço da carne, está muito direcionado o controle especificamente na carne. E aí todo efeito colateral está em cima da carne, vai faltar carne no mercado e a pessoa faz a relação muito rápido. Agora, quando você tabela o preço do dinheiro, na verdade, você está distribuindo isso em toda a economia. Então, primeiro que o efeito não é tão visível num lugar específico e depois que ele acaba demorando um pouco mais para vir. Então, até hoje, muita gente ainda nem entende, né, o que é o efeito de tabelar o preço do dinheiro, porque ele não está tão imediato. Eu acho que grande parte do problema assim, de políticas econômicas é justamente essa falha de enxergar efeitos de segunda, terceira ordem. Né? Todo mundo olha só o de curto prazo. Então, vou diminuir a taxa de juros, vai aquecer a economia, o pessoal vai se endividar mais, vai gastar mais, vai investir mais em infraestrutura e vai gerar emprego, né? Putz, legal, o que alguém pode não gostar disso? Mas não, é mais sutil entender como que isso gera investimentos que não são viáveis, que não é a melhor alocação de recurso, que vai gerar uma expansão da base monetária que vai vir inflação. Então, eu acho que é muito por estar mais escondido o efeito, mais espalhado em toda a economia e ser mais indireto. Perfeito. Uma coisa que até me dá agonia de ver em jornais, manchete, jornais econômicos e tal, que muitas vezes o pessoal fala, o juros subiu, o juros caiu, como se fosse um evento natural, né? Como se fosse tipo, a temperatura subiu, a temperatura baixou, mas na verdade é um bando de gente assinando uns papéis lá e canetando o valor dos juros, né? É muito louco falar, isso. Juros, diminuíram os juros, né? Não, Então, juros. exatamente. Muitas vezes, às vezes eu entro em discussões macroeconômicas assim com pessoas que não são bitcoinheiras e as pessoas falam, não, mas ano que vem os juros vai subir, ou os juros vai descer. Eu falo, cara, esquece, é um bando de burocrata que vai decidir isso. Não tem como fazer uma previsão climatológica aqui, sabe? Enfim, é engraçado. Bom, esse é um ótimo ponto que você levantou lá. Eu recomendo todo mundo que está ouvindo ir assistir essa série de vídeos.
O Vitor postou lá no Twitter da Refúgio. Outro conceito muito bom que você levantou é poupança versus investimento. Que é uma coisa que eu gosto muito desse tema, porque eu acho que roubaram o conceito de poupança da população. E você falou exatamente isso, né? Que hoje em dia as pessoas tratam poupança e investimento como se fosse a mesma coisa, como se fosse sinônimo. Ninguém lembra que existia algo que era só poupar, que era diferente de investir, que é pegar seu dinheiro, comprar ações, comprar títulos de dívida e tal. Enfim, queria que você falasse um pouco disso também, esse conceito, essa diferenciação me fascina. Legal. Acho que assim, as pessoas hoje elas não se dão conta, né, que poupança tem um significado diferente de investimento, né, usa como sinônimo, né, usa às vezes um, às vezes o outro, mas que são atividades muito diferentes, né, porque todo investimento tem risco relacionado a ele, tem muitas vezes um intermediário, né, que você tem que pagar um intermediário quando você vai fazer um investimento. E a poupança é simplesmente algo que eu entendo que seria do direito natural do ser humano, que é basicamente preservar o valor que ele criou na sociedade, né? Então, isso é uma coisa que realmente foi tirada da sociedade, e as pessoas não se dão conta o quão grave isso é contra a nossa liberdade. Inclusive, eu acho que muitos negócios hoje, né, acabam sendo beneficiados por isso, né? Acho que o mercado financeiro em geral, né, é um mercado muito útil, muito importante, mas eu acho que ele é muito maior do que ele seria num mercado natural, né? Se a pessoa, se a velhinha ali pudesse simplesmente poupar o dinheiro dela para garantir que na velhice ela ia ter como viver, ela não necessariamente ia ter que investir isso num fundo e estar sustentando o gestor desse fundo, não teria que abrir conta numa corretora, não teria que contratar um agente de investimento. Então, eu acho que o fato das pessoas não poderem poupar é um dos motivos do mercado financeiro ser tão grande, assim. De novo, como eu até trabalho nele, né, não é questão de que ele não é importante, ele seria de qualquer forma, mas ele não seria tão grande quanto ele é hoje por conta dessa questão aí da manipulação monetária e a impossibilidade das pessoas pouparem. Total. Eu acho que já vi isso em algum lugar, que é o crescimento da parcela do PIB que representa o sistema financeiro, como cresceu isso a partir de 71, que foi quando o Nixon... Era o Nixon ou era outro presidente? 71 foi o Nixon. Nixon. Fechou a janela do ouro, né? Oficialmente. Tem até aquele site, o que aconteceu em 1971, em inglês é WTH, né? Não, como que é? Eu não sei. Perdi agora. WTF, né? WTF. Isso, exatamente. Happened in 1971. Muito bom esse site. Cara, além dessa questão do mercado financeiro se tornar muito maior do que ele seria em um ambiente, em uma economia onde existe poupança, você acha que também o fato de ter sumido a poupança na sociedade muda aspectos comportamentais do indivíduo, assim? Então, menor preferência temporal, ou até mesmo esse estresse de ter que ficar gerenciando risco de investimento mês a mês, e a pessoa às vezes tem outra profissão, a pessoa, sei lá, a pessoa pode ser um profissional liberal, um médico, só que ela tem que ficar toda semana gerenciando o risco dos investimentos, se os juros vai subir, se os juros vai cair, e a bolsa, e o Bolsonaro, e o Paulo Guedes. O que você acha sobre essa influência da extinção da poupança no comportamento das pessoas mesmo? Com certeza, assim, a gente é manipulado em massa, né? Porque as pessoas hoje estão se endividando e arriscando o seu capital, não porque era o que elas fariam num ambiente neutro, né? Porque estão sendo incentivadas a fazer isso. Então, é o que eu falei um pouco também lá na mesa redonda, é que a gente não está mais buscando nossos próprios fins, né, nossa própria felicidade, mas sim a gente está induzido a buscar os fins de quem está no poder, né, que é gerar ali um emprego artificial no curto prazo, e que no final do dia acaba tendo essas consequências, inclusive a própria desigualdade econômica, né, que eu acredito que ela sempre existiria uma desigualdade natural, né, igual eu falei que
o mercado financeiro ele existiria, né, num nível natural, a desigualdade também existiria, baseado, né, em aptidões, em esforço, em vontades, enfim. Mas essa manipulação do dinheiro também acaba amplificando muito isso, né? E aí o curioso é que um problema vai gerando o outro, né? Então, a partir do momento que você começa a ter essa desigualdade crescente, como que o governo vai resolver? Aumentando imposto. E aí fica, né, um problema cria outro, que cria outro, que cria outro. Sim. Então, é uma sequência de coisas, né? Isso daí começa no comportamento mesmo das pessoas que acaba sendo diferente do que seria no ambiente livre. Total. Eu sinto que hoje em dia, assim, por terem extinguido com a poupança, quem consegue preservar dinheiro é quem tem acesso a, enfim, toda essa inteligência de mercado, de conseguir diversificar investimentos e acompanhar risco e pagar um profissional para ficar fazendo isso, e investir dinheiro fora do país, ter investimentos em coisas que às vezes pessoas de classes mais baixas não têm acesso, né? O famoso investidor qualificado. E o Bitcoin ele traz o acesso à poupança a custo zero, quase zero, né? Para qualquer pessoa que tem um celular, pelo menos, um smartphone. Então, acho que faz total sentido, né? Bom, outra questão que apareceu ali na sua thread, até depois que eu tuitei hoje que eu ia conversar com você, era em relação a o Bitcoin ter lastro ou não tem. Você mencionou lá no vídeo que o Bitcoin não tem lastro e que o dinheiro fiat, na verdade, ele foi como se fosse uma prova de que dava para existir um dinheiro sem lastro. Então eu queria que você falasse um pouco disso, de Bitcoin tem ou não tem lastro. Eu achei interessante essa ideia. Isso aí foi polêmico lá no Twitter, mas eu continuo com essa minha opinião. Acho que é uma questão de definir o que você está chamando de lastro, né? Uhum. Eu vi que algumas pessoas lá que argumentaram, elas estavam usando lastro no sentido de valor, né? Mas eu usei lastro e prefiro usar o termo lastro no sentido mais tradicional dele, né? Que é quando algo tem o valor atrelado ao valor de outro ativo, né? E aí isso que é o lastro. Então, falar, o ouro tem valor? Tem valor, mas o ouro tem lastro? Eu acho que é forçar muito a definição de lastro, dizer que as propriedades e a utilidade do ouro é o lastro dele, né? Então, mas é uma questão de definição mesmo, né? Depende de como você define o lastro. Mas é óbvio que eu acredito que o Bitcoin tem valor, mas não precisa ter lastro para ter valor. Se ele tem utilidade, ele pode ter valor sem ter lastro em outra coisa que tenha valor. Não, mas eu concordo com você, cara, porque o lastro, pelo menos no contexto de quando a moeda do governo tinha lastro em ouro, é o sentido daquela moeda representar um outro ativo, né? E como você falou bem também, o ouro em si não tem lastro em nada porque ele não representa outra coisa, né? Ele representa ele mesmo. E o Bitcoin eu acho que tá mais próximo disso, entendeu? Próximo de algo que representa a si mesmo. Ele não é a representação de outro ativo. Ele não tem uma... Diga. Desculpa. O pessoal, eles usaram muito uma analogia que eu acho ela legal, assim, que o lastro do Bitcoin são os mineradores, a energia, né? Eu acho, assim, é interessante a analogia, mas eu acabo vendo muito mais isso como análogo ao cofre do banco, ao guarda armado que protege o dinheiro, né? Eu vejo mais como o aparato de segurança do ativo do que realmente um lastro propriamente. Eu também, total. Eu vejo como... Assim, Bitcoin tem uma proposição de valor que é ser escasso e ser incensurável. E aí a mineração, o código, a arquitetura do sistema é meio que a garantia dessa proposta de valor, né? Como que essa proposta de valor é entregue. Mas lastro no sentido do Bitcoin representar outro ativo, outra commodity, aí eu concordo com você que eu não sei se eu usaria lastro nesse contexto. A palavra lastro nesse contexto para mim não faz muito sentido. Cara, daí depois eu acho que você trouxe esses assuntos assim no debate, e aí depois tem alguns vídeos do Armínio falando. Aí ele falou algumas coisas
que eu acho interessante, que muito economista mainstream, né, keynesiano, economista Fiat fala, e eu acho interessante a gente destrinchar um pouco aqui. Ele fala assim: o Banco Central funciona bem quando ao seu lado existe uma situação fiscal equilibrada. E eu acho engraçado quando eu ouço esse tipo de coisa, é bem normal ouvir isso do economista Fiat, que é tipo, puta, meu sistema funcionaria se não tivesse outra pessoa fazendo bosta, sabe? É sempre essa desculpa, parece. Não sei se você tem essa impressão também. Sim, eles são bem esperançosos, né? Eles, ó, tem séculos disso dando errado, mas dessa vez vai dar certo, né? Não, É, não admito. E assim, eu até entendo, antes da invenção do Bitcoin era o que a gente tinha, né? Então, assim, a única sim. coisa que a gente podia fazer era ter essa esperança, mas agora ficou desnecessário. Até por isso que eu falei que eu vejo a moeda Fiat como um protótipo, uma prova de conceito do Bitcoin, né? Muita gente vê como um inimigo, né? Putz, o Bitcoin agora veio para fazer coisa totalmente diferente, mas eu acho que foi uma prova de conceito importante, porque, enfim, se você me viesse com a ideia do Bitcoin na época que estava no padrão ouro, né? Putz, uma coisa sem lastro, usando a nossa definição, é claro, né? Pode ter Uhum. valor. Eu não sei, não ia ter prova nenhuma, né, mostrando isso, mas quando você olha o Fiat, você fala, não, dá para ter, pô, tá funcionando, ó, o real, ó, o dólar aí, tem valor no mercado. Aí a dúvida seguinte mas beleza, mas eles tiveram todo um caminho para chegar lá, que era esse caminho de primeiro ter o lastro em ouro, as pessoas se acostumam, depois você tira isso de forma sorrateira, nem todo mundo sabe que não tem mais o lastro e continua na inércia. Será que precisa ter isso, né? Igual aquela discussão lá do avião dos irmãos Wright, né, que tinha a catapulta que mandava e depois o Santos Dumont que decolou sozinho. Será que eu vou precisar sempre ter a catapulta para o negócio ter valor? É, e o Bitcoin provou que não precisa, né? Tem gente que ainda fala que o Bitcoin não tem valor, mas a pessoa está, enfim, não sei onde que ela está vivendo, porque o É, mercado está valorizando ela, não sei, né? A pessoa está olhando mais para o mapa do terreno do que para o próprio terreno, né? Porque a realidade já provou que talvez elas pudessem ser certas, numa outra dimensão, no outro mundo, mas no mundo real já foi provado que, de fato, dá para ter valor sem lastro e sem ter nem esse lastro no início da moeda. é. Não, essas pessoas que dizem que Bitcoin não tem valor, acho que elas são bem ou mal intencionadas, mas elas estão ignorando o fato de que existem várias coisas no mundo que são valoradas sem precisar gerar rendimentos, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas estão acostumadas a fazer o famoso valuation, né? A valoração baseado, descontando rendimentos futuros, trazendo a valor presente, descontando uma taxa de juros. E aí, cara, alguma coisa sai desse modelinho delas, elas não conseguem entender como é que aquilo pode ter um valor, como é que você valora aquilo. Só que para Mas mim sabe o elas que eu estão acho ignorando a maior parte da economia, né? Ninguém, quando você vai no supermercado e decide comprar um pedaço de pão, você não tá fazendo o valuation daquilo, nada. É tipo valoração marginal subjetiva ali que o indivíduo tá fazendo e decidindo a função daquilo para ele, né? Mas eu acho isso muito curioso, assim, né? Porque a pessoa, né? Eu conheço pessoas que têm essa visão, e ela só vê valor no que gera fluxo de caixa. Mas, assim, Não. gerar fluxo de caixa é o meio, o fim é o caixa. Então, no final, o dinheiro É, deveria ser é. mais importante do que o meio de se gerar dinheiro, né? É. Então, eu acho curioso isso, porque elas valorizam muito algo que gera dinheiro, mas não valorizam o dinheiro em si, sabe? Então, por que você está gerando algo se aquilo não é o que você acha que tem valor, né? Então, eu não consigo entender de fato. Perfeito, perfeito. Me surpreende também as pessoas não conseguirem sair dessa caixinha de que só dá pra valorar o que gera rendimento futuro. Cara, não consigo entender quem que tá, né, preso nessa ainda. Pô, é só olhar o mundo, né? É só sair da planilha e olhar o mundo que você vê que o mundo funciona de outro jeito. Pô, mas eu introduzi esse assunto falando das desculpas que os economistas Fiat dão, né? Eu não sei como. Eu não sei como conseguiram manter isso há tanto tempo. Essa ilusão de que os economistas têm um certo conhecimento sobrenatural, assim, e de que eles podem regular a economia. E a coisa continua dando errado, continua caindo em crise, moeda continua morrendo, perdendo valor. Só que sempre tem uma desculpa. Ah, não.
Puta, a economia, é a política fiscal que não está acompanhando. Ah, não, é aquele presidente específico do Banco Central que fez cagada. Ah, não, é aquele outro, sei lá, aquele outro problema, é a pandemia, é não sei o quê. Cada hora tem uma desculpa. Eu tenho a impressão que economista fez, com todo respeito aos economistas ouvintes, mas muitas vezes eu ouço esses banqueiros centrais falarem e parece que é aquele gerador de lero-lero online, sabe? Parece que eles só dão desculpas, assim. É que eu acho que o economista ele acaba estando conflitado nessa discussão, né? Porque assim, se ele aceita que não é papel do economista controlar a economia, diminui muito o valor dele no mercado, né? As oportunidades de trabalho. Então, putz, para que eu vou ter alguém ali no Banco Central se não é para ficar fazendo essa análise para saber quanto tem que ser a taxa de juros para gerar emprego e não sei o quê? Então, assim, enfim, acho que o incentivo deles é que seja do jeito onde eles são necessários, né? Então acho que tem um pouco Sim. disso também. E tem um pouco também de, né, o que forma economistas, né? A academia. E em geral, né, principalmente no início dela, ela foi muito patrocinada e no Brasil ainda é muito pelo próprio governo, né? E quando não pelo governo, por iniciativa privada que também tem interesse em estar lá bebendo no começo da fonte do efeito Cantillon. Então também Sim. tem toda uma estrutura aí de incentivo para que o pessoal seja treinado com essa visão, né? Não. E aí eu não consigo ver mecanismos de mudar isso. A quem beneficiaria mudar a forma que as coisas são. É. E você mencionou no vídeo, né, que não sei se foi no vídeo ou agora há pouco, mas que você acredita até que as pessoas são bem intencionadas, né, muitas delas. Acho que não é todo mundo lá que tem um plano maligno pra se aproveitar do sistema, né? Mas eu acho que essas pessoas não entendem muito bem como o mundo funciona em si, como a natureza econômica de uma organização humana funciona, né? E acabam que jogam esse jogo estranho. Porque assim, o desemprego ele é muito visível, né? O desempregado ele é muito barulhento e é ruim você ver, né, que está faltando emprego na economia. Então, tem um incentivo muito grande de você deixa eu mexer aqui, manipular essa coisa para acabar com esse problema rápido, né? Enquanto o desequilíbrio que isso cria no sistema e que vai ter efeitos de longo prazo é algo mais invisível, né? Então, mesmo quem é bem intencionado, né? Tem pessoas que fazem isso sem ser bem intencionado, porque está pensando em ganhar a próxima eleição, né? Sim, Mais sim, pensando claro. nesse pessoal, mas mesmo se a pessoa for bem intencionada, eu consigo entender ela querendo resolver isso, né? Mas é uma visão muito de curto prazo. E a impressão que eu tenho é que mesmo bem intencionada, querendo resolver os problemas, ela não tem muita capacidade de fazer isso. Porque é um problema fundamentalmente é, complexo a ponto de um gabinete central não conseguir resolver esse problema, né? De Sim, maneira, pelo menos, decretando o preço da moeda, esse tipo de coisa. e se for olhar, né, o processo democrático, né, é basicamente um concurso de popularidade, né? Então acaba que as pessoas que são selecionadas para tomar essas decisões são pessoas com viés sempre populista, né? Isso também acaba contribuindo muito para esse tipo de coisa acontecer. Né? Total. Outra coisa que o Armínio fala lá e que você concorda, você até destaca que você está concordando com ele, é que a força da moeda depende da confiança no governo. Queria que você pudesse esclarecer um pouco mais essa frase no sentido que você concorda com ela. É a confiança de não diluir a base monetária, é a confiança de, não sei, não ser um governo corrupto, como que você vê isso? Não, é bem isso mesmo, assim, é a confiança de que ele não vai ter um desequilíbrio fiscal, né, falando aí no clichê dos Uhum. economistas, e isso acabar inflacionando a moeda. Agora, o ponto do Bitcoin é justamente isso, né, porque se a moeda depende da confiança no governo, e nenhum governo até hoje se demonstrou confiável, e tudo indica que é da natureza humana que isso continue acontecendo para sempre, né, é, eu acho que assim ele já identificou o problema, né? Talvez ele não tenha identificado qual que é a solução, que é de fato você não precisar confiar no governo, resolver exatamente esse que é
que é o security hold do negócio todo, né? Então, Sim. o experimento do dólar, né, das moedas fiduciárias, ele foi super bem sucedido, né, olhando de uma certa forma, né, foi adotado no mundo inteiro, rodou aí 50 anos com seus problemas, mas funcionando. Agora, ele tem um problema, né? E como que a gente resolve esse problema? Acho que o Bitcoin dá esse próximo passo. Não, total. Essa frase de que a força da moeda depende da confiança que você tem no governo, eu ouço bastante de não bitcoinheiros. Que faz sentido, né? Porque, pô, você tem mais confiança em ter dólar, em armazenar o seu patrimônio em dólar, porque o governo dos Estados Unidos é mais estável que o brasileiro e lá eles têm uma base jurídica que você confia mais, que tem um histórico melhor de propriedade privada que o brasileiro. Eu acho que isso faz total sentido. O que eu não consigo entender é muitas vezes o no-coiner que entende esse conceito, ele não consegue entender a necessidade de uma base monetária não atrelada a nenhum governo. Às vezes eu fico meio... Pô, mas beleza, você entende que muitas vezes a moeda depende da confiança do governo, e você está vendo um monte de governo instável nos últimos anos, inclusive de países desenvolvidos. Mas você não consegue ver valor na moeda sem governo? Pô, da onde vem isso, sabe? Não sei se você já pensou nisso, já conversou com alguém sobre isso. Uhum. Não, realmente, assim, acho que é uma coisa... Eu acho que talvez seja até uma inércia, sabe, das pessoas, está muito acostumada com como as coisas são e tem medo de mudança, não sei. Mas, de fato, assim, se os governos fossem confiáveis, talvez o Bitcoin não teria sido nem inventado, né? Seria um problema que não existiria, né? Se o dinheiro Exato. funcionasse bem. Inclusive, eu acho que, assim, a coisa que sempre me perguntam, né? O que você acha que o governo pode fazer para... Que seria pior para o Bitcoin, né? Para mim seria ele começar a ter uma política monetária decente, porque ele ia, de fato, concorrer com o Bitcoin. A única forma dele concorrer é ele ser melhor nas suas propriedades, né? Já que não tem como ele Sim. proibir tecnicamente. Então, seria ele começar realmente a parar de manipular a taxa de juros e criar um dinheiro estatal que funcione. Aí, beleza, ia demorar mais para ter a adoção do Bitcoin, porque a alternativa estaria funcionando. Perfeito. Já ouvi alguns analistas falarem que as moedas que menos se diluíram no último século, acho que foi o dólar americano e o franco suíço. Mas em média, assim, pelo menos uns 5% ao ano essas moedas foram diluídas. E A meta é então, diluir ela, né? A meta deles é ter inflação, né? Aquela exato, teoria de exato. que a inflação, a economia não ia para frente, porque as pessoas iam guardar o dinheiro. Isso eu acho curioso também. O pessoal, eles olham só a foto, né? Eles não olham o filme. Então, eles acham que se tivesse deflação na moeda, as pessoas iam guardar o dinheiro para sempre, porque não ia ter interesse de gastar. Só que elas não É. pensam que se isso começa a acontecer num determinado momento, no segundo momento começa a faltar produto, e aí começa a inflacionar, incentivar a pessoa a trabalhar e produzir mais produto. Então, assim, elas olham a foto e pegam essa foto e projeta para frente, como se não tivesse toda uma dinâmica acontecendo que mantém o sistema equilibrado. Perfeito, perfeito. No vídeo você até fala, né? Não é uma questão de que se a moeda vai perder valor, a moeda fiduciária, mas sim quando isso vai acontecer e em qual ritmo, né? Se você está sentado no real, você está sentado no dólar, você está sentado no franco suíço, todas elas vão perder valor, mas o quão rápido isso vai acontecer às vezes varia de moeda para moeda, mas que todas vão perder, né? Interessante. Uma das perguntas no Twitter, acho que você até respondeu, não sei se você quer complementar, mas uma das perguntas foi do Cristiano Vargas. Ele falou: o que os governos poderiam fazer contra. Ele falou as criptos, mas eu vou mudar para Bitcoin, contra o Bitcoin, se sentirem ameaçados. Essa que eu falei, eu não acho que eles vão fazer, mas Hum, é que se eles fossem fazer algo que fosse minimamente efetivo, seria isso. O que eu acho que eles podem fazer, o que eu tenho mais medo, na verdade, né? Não que eu acho que vai impedir, mas talvez gere um pouco de dor de cabeça, seria realmente confiscar, né? Porque foi o que aconteceu, acho que com o Roosevelt lá em 1933, se eu não me engano. Basicamente, né, os Estados Unidos, que todo mundo considera aí um símbolo de liberdade, do nada o governo proibiu as pessoas físicas de terem ouro.
E como a maior parte do ouro estava custodiado, né, em instituições lá que o governo tinha controle, basicamente foi lá e confiscou. Então, eu sempre recomendo as pessoas não ficarem deixando o Bitcoin custodiado, né, em corretoras, em outros custodiantes regulados, porque existe esse risco, né? Então, do Sim. dia para a noite, o governo pode resolver fazer isso. Imagina um cenário, né, de um dólar entrando num ciclo aí de hiperinflação e ele olha lá uma BitGo cheio de Bitcoin no caixa e ele tem poder de ir lá e confiscar isso e usar isso para lastrear o novo dólar, né? É muito tentador para ele não fazer um negócio desse. Então, eu acho que essa talvez seja o maior risco, você deixar seu Bitcoin custodiado com terceiros que estão à mercê aí do governo. Perfeito, perfeito. Acho que toda vez que você for fazer isso, pequenas partes, né? Pequena parte do seu stash e por pouco tempo. A longo prazo, sempre guarde suas próprias chaves, porque se o governo um dia quiser dar esse golpe aí, vai ser difícil, né? Porque muita gente tem Bitcoin consigo mesmo. E aí é capaz dele sequestrar ali esses custodiantes centrais, mas depois as suas moedas em casa, ele não vai conseguir bater na porta de cada bitcoinheiro, né? É. Pra extorquir essas moedas. E eu não tenho assim uma visão radical sobre, né, você delegar a custódia para alguém, sabe? Se a Bitcoin é sua, você pode fazer o que você quer com ela. Se você quer ter a conveniência ou se achar que alguém vai cuidar delas melhor que você próprio, eu não vejo problema. Mas assim, tem que tomar cuidado com quem que você tá, que é o risco sistêmico disso, né? Então, eu acho que dá para até pensar em esquemas de custódia compartilhada ou com terceiros que você confie, que não necessariamente tem esse risco do governo confiscar. Perfeito, perfeito. É, cara, outra pergunta também lá no Twitter. Eu acho que a gente até falou um pouco disso um pouco sobre isso já, mas acho que valia explorar um pouquinho mais para valorizar aqui a pergunta. Do Bruno Underline Nardi. Ele diz: debatendo com pessoas que já foram muito influentes no sistema Fiat, qual a impressão que você teve? Eles são ingênuos sobre o Bitcoin? Não entenderam? Ou entendem, se fazem de bobos, entre aspas, porque eles sabem que aquilo pode ser uma ameaça para eles? Então, Assim, eu já vi duas coisas. Tem pessoas que acham interessante e entendem a tese e falam, eu vou comprar, mas aí depois acabam esquecendo e não vão em frente. Geralmente são pessoas também que já têm o seu patrimônio e que, putz, estão mais preocupadas ali em manter e não vão ter muito problema na vida, né? Então também ela não tem aquele incentivo, né? Deixa eu comprar isso aqui, que isso aqui pode mudar a minha vida. Mas essas aí também são a minoria. O que eu vejo maioria a pessoa, acho que ela tem um pouco de dificuldade de aceitar que esse mundo pode existir, porque toda a vida dela é construída em cima do que ela aprendeu ali na faculdade de economia, que tem um viés mais keynesiano, ela trabalha ali num banco que, putz, né, meio que é contra o incentivo, os interesses dela, às vezes, esse negócio existir, ou é um gestor de um fundo também que, como eu falei, né, acho que teria muito menos emprego para gestores se tivesse uma moeda de fato forte. Então, assim, eu acho que a pessoa é uma questão de até autopreservação psicológica, né? Ela não quer acreditar que aquilo existe. Então, é meio que um bloqueiozinho que ela tem ali e prefere ignorar e não desafiar toda a base do que ela considera como verdade. entendi, interessante. Então a sua percepção é que é realmente uma estrutura psicológica ali que faz a pessoa ignorar determinados fatos, né? Não é nem que ela, puta, entendeu, mas não, prefere lutar contra ou prefere ignorar, porque realmente é dolorido enxergar, Aquilo você acha? de dissonância cognitiva, né? Quando você tem Sei. ali crenças que são incompatíveis, gera um desconforto, né? E aí, quando você pegar um negócio aí que é contra tudo que a pessoa pensa, né? É mais fácil expelir essa ideia do que tentar trabalhar ela e rever tudo que a pessoa acredita. É, eu acho que é por aí mesmo, honestamente. As minhas experiências são por aí. Mas ao mesmo Mas eu tempo, acho uma vez eu. Desculpa, continua. Pode falar. me passa porque eu acho que, assim, no caso, acho que alguém perguntou lá no Twitter, né, do caso do Armínio, que era a reação.
Eu não, como eu estava olhando para a plateia, eu não vi em tempo real, né, como ele estava reagindo ao que eu estava falando, mas as pessoas que estavam na plateia comentaram comigo que ele demonstrou muito interesse, sabe? Ele até aproximou da tela do computador, fez umas expressões assim de curiosidade. Então, eu acho que ele, né, por esse feedback do pessoal, talvez se encaixe no primeiro tipo ali de pessoa que acaba achando interessante sim e querendo olhar um pouco, mas que muito provavelmente vai acabar deixando isso de lado porque vai ter outras preocupações, outras coisas que ela julga mais importante. É. E talvez daqui uns anos aí ela realmente se debruce aí em cima do Bitcoin, né, para entender porque o preço subiu de novo ou porque teve algum outro país que está alocando no balanço, né? Algum outro evento às vezes faz a pessoa voltar a ver o que ela não estava vendo antes. Mas acho que pode ter mesmo essas pessoas, mesmo que sejam ex-banqueiros centrais, que em algum motivo podem virar uma chavinha aí, né? E entender o que está acontecendo. A gente teve lá o presidente de El Salvador fazendo isso, então pode ser que algum ex-presidente do Bacen possa virar bitcoinheiro. Não sei. Vai ser um negócio que a gente vai ter que esperar para ver aí, né? Tá bom. Então, ó, lá no começo do episódio você falou padrão Bitcoin, revolta de Atlas e o indivíduo soberano. E agora você vai ter que falar mais uma, porque não tava valendo, é só no final do episódio que vale. Você vai ter que fazer mais uma indicação de livro. Uhum. Bom, então eu vou fazer já um jabá e recomendar o Bitcoin Red Pill, disponível na loja, desconto Boa, para pagamento em Bitcoin. boa, legal, bacana. E bom, então, cara, aproveita esse último tempo aí pra falar da lojinha, falar das redes e também responder pro pessoal como é que faz pra comprar na Refúgio fugindo do KYC. Ah, tá. Bom, esse é um ponto delicado, assim, a gente vê que perde até bastante venda por conta da preocupação, né, que os bitcoiners têm com a privacidade, né, tanto de ceder o endereço, o CPF, né. Primeiro explicar por que a gente pega esses dados, né, o endereço é óbvio, a gente precisa entregar em algum lugar, e o CPF é porque para postar nas transportadoras e no correio você precisa emitir nota fiscal e mandar junto, né, então a gente acaba precisando dessa informação. Agora, assim, não é uma recomendação, mas vou falar hipoteticamente o que alguém poderia Aham, fazer para o IC, boa. que tem diversos sites, né? Se você for no Google e colocar gerador de CPF, que eles geram CPFs válidos, né? Que pode ser usado por alguém, mas não estou recomendando. Pelo contrário, não façam isso, mas alguém poderia fazer isso para comprar com Entendi. privacidade na loja. Aham, E endereço também uma saída é entregar no endereço comercial, né? Então acaba tendo mais privacidade ou numa caixa postal, mas eu entendo que acaba tirando muito a conveniência da experiência. Então, assim, eu vejo que tem pessoas que têm muito receio de comprar, mas depois de um tempo acabam conhecendo melhor a gente e acaba ganhando confiança de abrir um pouquinho de informação. Porque privacidade não é ninguém saber nada sobre você, né? Você sim, abrir seletivamente o que você quer, para quem você quer, quando você quer, né? Então, eu entendo que existe um trade-off aí. exatamente. Perfeito, legal. Então é isso, não é recomendação, mas é possível gerar um CPF, pagar com Bitcoin e entregar numa caixa postal o endereço comercial. Acho que vi bastante gente perguntando isso pra Iena lá nos Bitcoinheiros, o pessoal realmente, todo mundo focadaço no OPSEC, né? Bom, legal, legal, Vitor. Você quer deixa o site, as páginas aí pro pessoal pesquisar refúgio, pesquisar vocês. Bom, a palavra é sua. Legal. Bom, o site é refugiobitcoin.com.br, no Twitter e no Instagram é @refugiobitcoin. E, bom, queria agradecer todo mundo que confiou na gente, ajudou a gente comprando os produtos e que também passam recomendações de produtos, porque a gente adora receber recomendação. Então, acho que tá bem legal e acho que foi a loja que fez a gente conseguir conhecer bastante gente bacana da comunidade. Até acabou desdobrando em alguns eventos presenciais também, com algumas pessoas que estavam confortáveis, que a gente também tinha uma confiança maior para poder convidar. Então, está sendo uma experiência muito, muito legal e espero continuar contribuindo aí de alguma forma para a comunidade. Boa, legal. Valeu, Vitor. E até a próximo episódio aí. Com certeza você vai voltar. Obrigado aí pelo convite e até a próxima. Valeu.
Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando.